pastor da igreja de Nova Vida do Zumbi, na Rua Formosa do Zumbi, Ilha do Governador, atrás do 17º Batalhão da Polícia Militar, Rio de Janeiro. E nessa oportunidade, eu quero trazer para você uma porção da palavra de Deus para abençoar a sua família. Em nossa igreja, todo último domingo do mês, nós dedicamos o culto à família. Por quê? Porque família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Família foi constituída por Deus. Então, antes de qualquer outra instituição, Deus se preocupou de formar a família para normatizar o amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Então, nessa oportunidade, eu quero te dizer que família é algo pertinente à vontade de Deus, portanto, família é alvo permanente de Deus. E o texto que eu quero abordar nessa oportunidade está em 2 Reis, capítulo 4, que fala de uma mulher viúva que teve enormes dificuldades para sobreviver, e com ela nós vamos aprender algumas lições sobre família. Diz assim o texto, 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, em todas aquelas vasilhas deita o azeite, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Gente, esse texto precioso da palavra de Deus nos mostra que Deus vem em socorro da família quando tudo parece estar perdido. Quando parece que não há mais solução para as necessidades existenciais das famílias, vem Deus e dá o seu jeito. Vem Deus e realiza o milagre, porque família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Vejamos isto através desta família em que vivia esta pobre mulher viúva, que a Bíblia não dá o seu nome, que a Bíblia não fala a sua identidade, a sua nacionalidade, provando assim que Deus trata igualmente a todas as pessoas. Tudo o que sabemos dela é que se tratava de uma pobre viúva com 2 filhos, porém, temos muito a aprender com esta mulher. Ela estava enfrentando adversidades, lutas, por causa da sua viuvez. Toda viuvez traz consequências, traz dificuldades, traz lutas. E ela estava enfrentando as lutas normais que acontecem com uma mulher viúva. A primeira delas foi a morte. Ela disse: meu marido morreu. Porém, ela tomou a atitude certa. Quando ela se viu em apuros, quando ela viu que não tinha mais chance de sobreviver com o que lhe restava para ela e para os 2 filhos, ela procurou quem? Deus, através do profeta Eliseu.
E é assim que nós devemos fazer. Quando todas as portas nos parecem fechadas, quando não vislumbramos mais saídas, nem para frente, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, nós temos que olhar para o alto, olhar para aquele que tem infinitamente mais do que nós pensamos, ou do que nós pedimos, ou do que nós necessitamos. E ela muito sabiamente recorreu ao profeta de Deus, dizendo-lhe que o seu marido trabalhava com ele para ele. E agora ela precisava da ajuda de Deus, ela precisava de um milagre para que pudesse sair daquela situação aflitiva em que estava. Será que nas suas necessidades, será que nas suas aflições, você já se lembrou de recorrer a Deus? Você já se lembrou de voltar-se para Deus para pedir socorro, para pedir ajuda, para pedir um milagre específico para esta situação em que você está vivenciando? Saiba de uma coisa: Deus é o melhor, maior e mais completo supridor de todas as nossas carências e nossas necessidades. Por isso é que ela, com sabedoria, com certeza, foi na fonte certa, foi na pessoa certa, que era um representante legal de Deus, ele era um profeta de Deus. E esta terrível situação trazida por esse terrível inimigo chamado morte está acontecendo também hoje nas famílias modernas. Algumas coisas boas nas famílias modernas hoje já morreram, como, por exemplo, as coisas mais importantes, mais essenciais, mais básicas, estão morrendo nas famílias modernas. Por quê? Porque não tratam como deviam tratar da família, não investe os valores morais, os valores espirituais que a família precisa ter para poder ter estrutura básica, para ter estrutura forte para enfrentar as tempestades da vida. Então, as coisas básicas da família, como, por exemplo, o amor, o respeito, o romantismo, a educação, o exercício devocional, não é mais praticado, não é mais desenvolvido, não é mais observado. E o que se vê é desmando, é descontentamento, é desarmonia, é desatenção. E quando menos se espera, lá vai a família sendo desmoronada. Pense, analise agora, você que está comigo aqui nessa oportunidade. O que é que está morrendo na sua família? Em que área você sente que está por pouco a morte se consumar na sua família? Ela viu que não teria nenhuma condição de dar continuidade à sua existência com seus 2 filhos, naquela situação de miserabilidade em que eles se encontravam. Buscou ajuda a Deus, que é o abençoador da família. Segunda luta que eu vejo aqui, segundo problema que ela estava enfrentando, eram as dívidas. Ela disse ao homem de Deus: é chegado o credor. Gente, a verdade é que nós somos uma sociedade de consumo altamente influenciada pela mídia, que adentra pelas nossas casas e traz aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos pensamentos, muitas facilidades de compra, de aquisição, de tantas coisas bonitas que nós gostamos, não é assim? Porém, muitos não têm o poder aquisitivo necessário, próprio, para adquirir aquilo que estão vendo. A verdade é que por causa do espírito de compulsão, por causa do espírito da pressão de persuasão comercial, de consumo, nós somos levados, nós somos coagidos a viver num padrão ilusório, num padrão que nas mais das vezes nós não temos condições de manter. Então, essas coisas nos levam a tirar os pés do chão, da nossa realidade de poder aquisitivo. E nas famílias mais modernas, esta é uma das causas principais pelas quais as famílias estão hoje passando por adversidades, passando por turbulências que poderiam ter sido evitadas se houvesse um controle rígido
no administrar do dinheiro, nas finanças. Então, a má administração, o mau uso do dinheiro tem causado seríssimos problemas financeiros nas famílias modernas. E o que faz o inimigo? Entra, tumultua, dá desarmonia, tumulto, confusão, e aí começam as distorções para que a família se enfraqueça, para que a família se desmanche, para que a família acabe. Então, essa pobre viúva, além do inimigo chamado morte, ela estava enfrentando esse monstro chamado dívidas. Gente, quantas pessoas têm se desesperado ao ponto de pôr fim à vida por causa das malditas dívidas, que, quando foram contraídas, não foi pensado, não foi planejado, não foi visto que as consequências seriam as que hoje estão amargando, as que hoje estão enfrentando. Então, por conta disso, ela disse ao profeta de Deus: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos como escravos para que o pagamento seja saldado. Gente, presta atenção. Aqui está a terceira luta que ela estava enfrentando: a perda dos filhos. Depois de perder o marido, agora ela iria perder seus 2 filhos, que seriam levados como escravos para que o pagamento fosse saldado pelos trabalhos que os 2 iriam desenvolver lá para os credores. Veja, quantas famílias hoje estão vendo a mãe ir embora, o pai ir embora, os filhos ir embora através das separações e consequente desmoronamento das famílias, através das drogas, da prostituição, da sórdida ganância do dinheiro que os leva às prisões e que estão dizimando a família moderna. Pense, esta pobre mulher, pobre mãe, vendo seus filhos sendo levados pelos credores para serem tratados como escravos, para que a dívida que ela tinha para com aqueles credores fosse paga. Quantas pessoas estão sacrificando as suas vidas hoje? Estão sendo atormentadas pelos credores que cobram com insistência aquilo que até eles têm direito. Portanto, gente, era uma situação realmente crítica. Estavam no caos total, completo, absoluto. E ainda aparece essa quarta luta, esse quarto obstáculo que ela teve de enfrentar: a pobreza extrema. Ela disse ao homem de Deus: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Presta atenção nisso. Ela tinha somente uma botija de azeite, que para ela, para os filhos, até para o profeta, não era nada. Porém, veja como é que Deus age. Veja como é que Deus atua quando você vai à busca dele, quando você recorre a ele, quando você põe a sua fé irrestrita, total nele. De imediato, o homem falou: o que você tem em casa? Senhor, não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Pois, pega essa botija. Vai na sua vizinhança. Traga quantas vasilhas vazias você puder trazer. E dessa botija que você tem, você entra para o seu quarto com os seus 2 filhos, fecha a porta, que o milagre vai acontecer, que a bênção vai começar a surgir. Gente, Deus sempre age em situações extremas em que os seus filhos estão envolvidos. Foi assim no caso de Marta e Maria, que estavam chorando pela perda do seu irmão Lázaro. Foi assim também no caso da filha de Jairo, que estava morrendo, e Jesus foi lá e fez o milagre da ressurreição. Foi assim no caso daquela mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos vinha padecendo, vinha morrendo, e apenas num contato que ela teve com Jesus, aquele milagre que era impossível para a medicina daquela época, foi realizado. Quem sabe se na sua família você chegou a esse extremo
de dizer que não tem mais nada, de não ver nenhuma perspectiva para continuar a lutar pela sobrevivência, pela manutenção da sua família. Se isto aconteceu, creia que esse Deus maravilhoso, por causa dele, vai surgir uma luz no fundo do túnel que ele vai acender. Sabe por quê? Porque Deus é o Pai das luzes. Jesus disse: eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, quando ela ouviu do homem de Deus as ordens, os mandamentos que ela deveria fazer, ela pôs-se a realizar aquilo que ela acabara de ouvir. Ela pôs-se a materializar a fé que ela demonstrou ter em Deus quando ela procurou o homem de Deus. Gente, eu tenho dito sempre, vou repetir agora. A única prova da nossa fé em Deus, só existe uma na minha concepção. Chama-se obediência. Se ela não tivesse obedecido ao profeta, o que ela precisava receber, com certeza não iria acontecer. Porém, de imediato, ela começou a fazer exatamente aquilo que o profeta de Deus mandou. E quando isso acontece, gera o quê? Trazer de volta a alegria, trazer de volta a felicidade, que como que num passe de mágica ressuscitam, traz de volta a autoestima, a boa convivência, a alegria pela vida. Percebeu quanto suprimento maravilhoso Deus faz acontecer do mínimo que você tem? Talvez você possa dizer: mas pastor, a minha fé em Deus é muito pequena. Pois é, desta pequena fé que você tem, que o Deus grande se vale para realizar em seu favor o que ninguém mais pode realizar. Por quê? Porque Deus, quando provê para nós a solução, o milagre, a bênção, Ele quer nos envolver nesse milagre. Você sabia disso? Deus tem prazer em nos fazer parceiros dele no milagre que nós precisamos que ele realize em nossa vida. Olha aqui no caso dessa mulher. Quando ela ouviu do profeta, vai na vizinhança, pede vasilhas vazias emprestadas e traga o maior número que tu puderes trazer. De imediato, ela entrou em cena e cumpriu a sua parte no milagre, que era ir procurar vasilhas vazias. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo aí onde você está agora. E no que ele te disser para fazer, não titubeie, não questione. De imediato, faça exatamente aquilo que ele está mandando você fazer. Por quê? Porque Deus quer ver a sua fé materializada, a sua fé em evidência, a sua fé posta em prática no realizar do milagre que ele já está começando a fazer acontecer. Além disso, quando ela trouxe as vasilhas vazias e disse: profeta, aqui estão as vasilhas vazias que você mandou eu trazer. O que é que eu faço agora com essas vasilhas vazias? Entra no teu quarto, tu e teus filhos, fecha a porta e vai enchendo com azeite uma após outra. Gente, só para quem tem fé em Deus, só para quem crê na misericórdia e no poder criador e gerador de Deus. A palavra dele diz que ele traz à existência coisas que não existem para nos abençoar, pois foi exatamente isso que ele fez com essa pobre viúva que estava findando os seus dias aqui na face da terra com seus 2 filhos. Então, ela e os 2 filhos começaram o agradável trabalho de encher as vasilhas. E enche uma, e enche 2. Nós não sabemos efetivamente quantas eram. 50, 60, 70, 100, não importa. Importa é que todas as vasilhas que pela fé ela conseguiu trazer, todas foram cheias,
todas ficaram repletas até a boca com aquela pequena porção de azeite que ela tinha. E de repente, ela pede para um dos filhos: traz mais uma. Diz: mãe, acabou, não tem mais. Todas foram cheias. E o que aconteceu? E o azeite parou. Presta atenção nesse detalhe. Isso prova o que para nós? Prova que Deus nos dá exatamente aquilo que nós estamos precisando. Deus não é esbanjado. Deus não é desperdiçado. Deus só nos dá aquilo que nós precisamos para nós não esbanjarmos, para nós não desperdiçarmos a bênção que Ele está dando para mim e para você, e com certeza aí, na tua vida, onde você está, Ele vai suprir exatamente aquilo que você precisa. Seja, nessa oportunidade, um parceiro de Deus para que o seu milagre possa acontecer. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a nossa parte Ele não faz. O impossível Deus faz, que nós não podemos fazer. Mas aquilo que é nos possível fazer é de nossa competência. Cabe-nos, cumpre-nos, somos nós que temos que realizar. Não foi um anjo de Deus que foi catar vasilhas vazias na vizinhança. Não foram os anjos de Deus que entraram no quarto com ela para encher aquelas vasilhas vazias. Não, foi ela e os filhos. Portanto, aquilo que está agora dependendo de você realizar, aquilo que é de sua competência, faça com fé, faça com determinação, faça crendo, acreditando que o milagre já começou a acontecer. E Deus, ao te ver nessa disposição de fé, e Deus, ao ver que você está de fato provando a sua fé para Ele, articulando-se da maneira que é necessário, para cada milagre específico que você ou que vocês estão precisando receber de Deus, Ele se alegra, Ele se agrada e entra em cena o Criador e sustentador de todas as coisas que existem. Portanto, para Deus não há impossíveis. Não pense que para você acabou. Não pense que a sua família chegou no fundo do poço. Não pense que a sua família está destruída. Não está. Se você se determinar, se você se decidir a fazer hoje a sua parte, em que o Espírito de Deus está te dizendo aí, você vai ver como a sua família há de ressurgir das cinzas. Você vai ver a ressurreição da sua família por esse poder que é inigualável, que é insuperável, que é total, que é absoluto, que é completo, o poder gerador de Deus, o poder criador de Deus. Então, o que aconteceu quando ela viu o milagre já realizado? Ela correu para o profeta. Senhor, o milagre aconteceu. O que eu tenho de fazer agora? Pega o que você é preciso para você. O resto, você vende, paga as suas dívidas e sobrevive com esta bênção que Deus acaba de derramar sobre a sua família. Sabe por quê? Porque Deus protege a família, porque Deus supre a família, porque Deus abençoe a família. Então, ao ver aquela fartura em que o poder de Deus trouxe para ela e para os seus filhos, a alegria voltou. Não se devia mais nada, nenhum protesto em cartório, nenhuma penhora na justiça. Os credores receberam aquilo que eles tinham direito e foram abençoados por consequência da bênção que ela recebeu de Deus. Aprenda isso. Quando Deus nos abençoa, Ele é tão farto, é tão abundante em nos abençoar, que sobra. A nossa bênção serve para abençoar outros. O testemunho que nós vamos dar daquilo que nós recebemos de Deus vai despertar a fé daqueles que não creem em Deus, daqueles que não têm visão de Deus, daqueles que não têm fé em Deus. E quando você receber a sua bênção, após agradecer a Deus, faça um voto a Deus, que você vai divulgar, que você vai dar
publicidade, a bênção que Deus já está realizando na sua vida. Eu não estou vendo você agora, mas pelo Espírito, eu me transporto para onde você está e te digo, pode agradecer, pode tomar posse, pode fazer uso do que você já tem em suas mãos. Por quê? Porque há bênção suficiente para você, para a sua família e, obviamente, eventualmente, se houver credores, eles também serão abençoados, porque você terá o suficiente para pagar cada uma das suas dívidas. Então, a alegria voltou a reinar naquela família. A alegria, a felicidade voltou para aquela família abençoada. Por quê? Porque família é alvo permanente dos olhos de Deus sobre ela. Meu amigo e minha amiga, convide Deus para participar da sua família. Abra um espaço, abra um lugar aí na sua casa. E convide Deus para se entrar no trono da sua família. Sabe, se você o convidar, ele vem. E se ele vier e se instalar na sua casa, na sua família, todo o poder do mal tem que bater em retirada, tem que sair, porque eles não suportam a presença de Deus. Eles temem, tremem debaixo do poder e da presença de Deus. Então, a família sendo abençoada ricamente, cumprir-se-á o desejo de Deus na sua vida e na vida da sua família, como ele disse desde a primeira: crescei e multiplicai-vos, sede fecundos, sede fartos, sede abundantes, porque eu tenho prazer nisto, eu tenho alegria nisto. Adão e Eva, eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês sejam fecundos, portanto, povoai a terra, fazei com que a minha vontade seja realizada. É isso, meu amigo e minha amiga, é assim, meu irmão e minha irmã, que nós devemos conviver com Deus, que nós devemos crer e acreditar que tudo é possível que crê, como diz Marcos 9:23. Porém, repetindo, a nossa parte ele não faz. Somos nós que temos que fazer, porque Deus deseja que nós nos tornemos participantes, nós nos tornemos parceiros dele, no milagre específico para cada um de nós, que ele pretende realizar, que ele pretende fazer. Esta é a porção da palavra de Deus que eu lhe envio nesta oportunidade. Ele me incumbiu de fazer isso. Ele me incumbiu de ser profeta dele, para abençoar tantas vidas quantas se interessem pela palavra dele, pelo poder dele, pelo amor dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo suprimento dele, bastando tão somente você fazer o que essa pobre viúva fez. Quando se viu sem saída, quando se viu sem nenhuma perspectiva de sobrevivência, recorreu a quem? Ao Deus que pode todas as coisas fazer acontecer, ao Deus que tem infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. Eu quero agora te abençoar, fazendo uma oração para te encorajar, para te motivar, para ressuscitar a sua fé, que está combalida por causa das circunstâncias em que você está vivendo. Então, una a sua fé à minha. Faz assim, ó, faz um ponto de contato, coloca a sua mão na telinha, vamos unir a nossa fé. Vamos juntos à presença do Deus dos milagres, do Deus fazedor de milagres, do Deus que traz à existência aquilo que não existe, justamente para nos abençoar, como Ele vai fazer agora acontecer na sua vida. Oremos. Meu Pai, é no nome de Jesus que eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que Tu estás me concedendo, de ser profeta Teu, Deus, para essa ou para estas pessoas que estão tomando posse agora da Tua palavra, e por conta disso, gerou a fé necessária para que elas venham à Tua presença, creiam, acreditem, tome posse da bênção, do milagre que Tu já estás realizando em favor de cada uma dessas pessoas. Meu Deus,
tira qualquer obstáculo, qualquer impedimento, qualquer barreira que esteja brecando, que esteja amarrando essa vida ou essas vidas de fazerem os procedimentos que são de sua competência. Que elas, ó Pai, obedeçam na íntegra o que Tu estás falando para cada uma delas, e no desenvolver das suas atividades, elas possam ver o Teu agir, o Teu mover sobrenatural, trazendo à existência aquilo que elas precisavam receber, aquilo que será suficiente para suprir, para atender cada uma das suas muitas necessidades. Eu decreto isso, Senhor. Eu confirmo isso a Deus. Eu profetizo isso na vida dessas pessoas. Pelo poder do nome de Jesus e na força e na unção do Espírito Santo. Decreto na tua vida a bênção realizada como Ele realizou na vida desta família que nos ensinou nesta oportunidade. Como é que nós devemos agir com Deus. Tome posse. Seja abençoado, seja suprido e seja amado por Deus muito mais do que você está pedindo a Ele, em nome de Jesus. Olha, eu sou o pastor Paulo Barbosa, da Igreja de Nova Vida do Zumbi, na Rua Formosa do Zumbi, 190, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, atrás do 17º Batalhão da Polícia Militar. Se você quiser falar comigo, o telefone é 3396-4586. 3396-4586. Eu quero te dizer que no culto de domingo à noite, às 19 horas, nós dedicamos à busca dos milagres que estamos precisando, principalmente de cura divina, espiritual, que é a principal, e cura física, e também outras necessidades existenciais que eventualmente você esteja precisando. Sabe, o Senhor tem me dado essa bem-aventurança de orar pelas pessoas e elas ficarem curadas. Sabe por que nós fazemos isto? Primeiro, porque é um dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. E além disso, é porque Ele escolhe e capacita a quem Ele quer, com os dons espirituais. E dentre esses dons espirituais, há o dom ou os dons espirituais de cura divina. Eu quero te dizer que Jesus é o fazedor de milagres, que Jesus é o cirurgião divino, que Ele realiza a cura espiritual e física em todos aqueles que creem, que acreditam que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar da maldição da enfermidade. E eu sou o quê? Apenas o bisturim nas mãos dele, escolhido por ele para esta finalidade. E como já tem acontecido em várias pessoas que têm sido curadas milagrosamente, pessoas cancerosas, alguns já estavam no hospital internados para fazer o ato cirúrgico e na véspera, ou um pouco antes da cirurgia, o médico decidiu fazer um novo exame para ver como é que seria feita a cirurgia. E qual foi a surpresa dos médicos? Viram que não necessitava mais de cirurgia, porque o problema fora resolvido. Gente, crer com toda a nossa fé é o que nós precisamos fazer para que esta realidade se consuma na nossa vida. Se você crê nisto, se você acredita nisso, traga a sua vida, ou traga a pessoa que estiver com a enfermidade em que nível for, tanto espiritualmente como fisicamente falando, que nós estaremos lá no culto de domingo à noite, às 19 horas, na Igreja de Nova Vida do Zumbi, na Rua Formosa do Zumbi, 190, Ilha do Governador. E eu quero te dizer que nós também temos outras 3 reuniões. Terça-feira, 19h30, é reunião de oração de intercessão. E quinta-feira,
é o culto que nós dedicamos à busca do mover do Espírito Santo, o Deus conosco, aquele que foi incumbido por Jesus para nos guiar, nos ensinar e nos lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. Queira ser íntimo do Espírito Santo. Queira conhecer melhor o Espírito Santo. Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que tem sentimentos, Ele é o Deus que está atento a todas as nossas carências e necessidades. Ele, o Espírito Santo, é a pessoa que mais fala hoje na face da terra. Ele fala para os quase 8 bilhões de pessoas que existem nesse planeta chamado Terra, simultaneamente ao mesmo tempo. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é presciente. Portanto, eu quero que você faça um bom uso do que você ouviu nesta oportunidade. Cria, saiba, valorize a sua família. Porque ela é um projeto de Deus. Ela é a primeira instituição que Deus criou na face da terra, antes da igreja, antes da sociedade, antes de tudo. Deus criou a família. Que você e que a sua família sejam rica e abundantemente abençoados no nome de Jesus. Amém.